Olá pessoal, João Vitor Vorobleski, estudante de psicologia, um fã declarado de Freud. Apesar dos meus estudos a respeito de Sartre e existencialismo, não é de novidade para quem me conhece, já assistiu outros vídeos aí do canal, que eu tenho muito apreço por Freud. E hoje eu pretendo estar esclarecendo um pouco alguns aspectos de uma teoria freudiana que é utilizada de maneira inescrupulosa por certos indivíduos. Então, o que ocorre? Freud, em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele traz alguns conceitos que falam sobre homossexualismo, sobre diferentes formas de atos sexuais, como sexo oral, sexo anal, entre outros. E muitos se utilizam deste livro de Freud para defender opiniões preconceituosas e para justificar preconceitos. Bom, vamos tentar esclarecer um pouco então o que Freud diz a respeito do homossexualismo ou da homossexualidade, seja como preferir chamar. O que Freud nos diz a respeito dessa orientação sexual? Freud, muitos atribuem que Freud chama a homossexualidade de traços perversos ou de uma atitude perversa, uma atitude sexual perversa. De fato, não vou negar o que o próprio Freud disse. E o que temos a acrescentar ao fato de Freud dizer que sim, a homossexualidade é uma questão de perversão e é um traço perverso. Vamos acrescentar a isso o fato de que a masturbação também é um ato de perversão, segundo o mesmo livro e os mesmos trechos de Freud, ou seja, qualquer ato sexual que não seja com finalidade reprodutiva é um ato de perversão. Nesse caso, a masturbação também, como o próprio Freud traz. Qualquer relação sexual fora da ideia essencial de conceber uma outra vida, ou seja, qualquer atividade sexual que não seja com a finalidade exclusiva de reprodução, é um ato de perversão. Então você praticar relação sexual com a sua namorada, conhecida, amiga ou esposa em um período onde você tem consciência de que não é um período fértil dela, ou se utilizar de qualquer modo contraceptivo para praticar esse ato sexual, é um ato de perversão, definido no mesmo nível e exatamente no mesmo lugar, no mesmo livro que Freud define os atos homossexuais como atos de perversão. E aí muitos imbecis, completos idiotas mesmo, se utilizam desse livro de Freud para embasar preconceitos débeis, mentais, a respeito do homossexualismo. É necessário esclarecer que sim, como eu disse anteriormente, Freud define a homossexualidade como um ato perverso, assim como todas as outras referências anteriores. Ou seja, em certo nível, todos nós somos perversos. Todos nós temos traços de perversão. A estrutura nossa pode não ser perversa, nós podemos ter uma estrutura psicótica ou, como é o mais comum e convencional, neurótica. Mas não muda o fato de termos traços de perversão, que são em geral o que nos fazem praticar atos sexuais por mero prazer, sem ser com finalidade reprodutiva, ou que nos faz praticar certos atos que são tidos socialmente como atos de maldade. Então é necessário e importante esclarecer isso, que sim, como esses imbecis que não conhecem Freud afirmam, que Freud define a questão da orientação homossexual como um ato perverso, sim, ele define. Só que eu gostaria de dizer a esses imbecis idiotas que vão até Freud e leiam. Leiam a obra completa, leiam as demais obras, os 26 volumes de Freud, e prestem atenção exatamente no que Freud fala, para não falarem coisas tão estúpidas e tão imbecis como falar que a orientação homossexual é uma coisa perversa, como se isso fosse ruim e como se Freud tivesse dito realmente que isso é tão negativo assim. A questão é, ser perverso não significa ser ruim. Todos temos um nível de perversão e todos nos encaixamos de certo modo dentro desses traços perversos. Aí, o que nós trazemos em conjunto com isso?
É importante destacar também que Freud traçou todo esse esquema de estruturas, ele levou anos para desenvolver suas teorias, e dentro dessas teorias ele encaixa tanto a perversão, quanto a psicose, quanto a neurose. Como em outro vídeo meu que eu explico, tá no canal, se inscrevam, acessem, assistam aos outros vídeos, há um vídeo de estrutura psíquicas, onde eu coloco bem declarado que nenhum de nós se constitui uma única estrutura. Então todos nós temos traços perversos e todos nós temos traços de neurose e de psicose, apesar de nos estruturarmos dentro de uma delas. Outra coisa importante de se trazer em relação ao homossexualismo e à visão psicanalítica, ou à homossexualidade. O que a psicanálise nos traz? Todos nós também temos um nível de homossexualidade. Até mesmo porque, em princípio, meninos e meninas tendem a ter na sua infância uma relação de proximidade muito grande. Então existem declarações de amor entre meninas, existem contatos físicos, existem vários fatores do desenvolvimento que fazem com que meninos e meninas tenham uma proximidade com o mesmo sexo maior do que com o sexo oposto. Aí, convencionalmente, devido à nossa criação social, no futuro, meninos tendem a ter uma proximidade maior com meninas e meninas com meninos. Mas é importante destacar que ainda assim se mantém muitos traços que dentro da psicanálise podem ser entendidos como traços homossexuais. Como, por exemplo, o fato de homens frequentarem bares onde há exclusividade de presença de outros homens. Então não são bares onde há mulheres. Muitas vezes o indivíduo tem uma esposa esperando ele em casa, ainda assim ele prefere ficar no bar com os amigos. Isso é definido dentro da psicanálise como uma atitude homossexual, ou seja, você tende a preferir estar naquele momento com homens do que com a sua esposa em casa. Você tem várias outras situações onde o indivíduo demonstra atividades que fazem lembrar a homossexualidade, que é, de certo modo, um exercício da sua homossexualidade. Então, segundo a visão psicanalítica, todos nós temos traços de homossexualidade e exercemos essa homossexualidade de modos diferenciados. Então, novamente, para quem utiliza Freud para embasar preconceitos, leia. Leia Freud, porque você não leu. Você leu trechos que alguém te repassou e fala um monte de besteira sem conhecer a obra. Porque quem realmente conhece Freud entende que traços perversos todos temos e que não necessariamente isso faz ninguém melhor ou pior do que outro. Espero que tenha esclarecido um pouco melhor. Espero que as pessoas que se utilizam de autores para embasar preconceitos caiam na real também e tenham a decência de ao menos ler os autores que se fazem essa má utilização. E para quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, clica no gostei para nos ajudar a destacar o vídeo e até um próximo vídeo.